Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje aqui sobre o super funil de vendas que eu fiquei devendo na última vez e eu queria não ficar devendo. Bom, como todo mundo sabe, para você transformar um lead, ou seja, um potencial consumidor do seu produto ou serviço, em um cliente, ou seja, alguém que já tirou o dinheiro da carteira e te deu em troca do seu produto ou serviço, você pode criar um funil de vendas, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso super funil de vendas. Ele é um pouquinho diferente do que você vai encontrar por aí. Lá na boca do funil, na parte maior dele, você encontra os leads que nem sabem que precisam do seu tipo de solução. Eles nem conhecem o seu tipo de solução. Eu vou usar como exemplo desse funil uma cerveja artesanal. Então, no topo do funil, você tem aqueles leads que nem sabem que existe uma cerveja artesanal. Ele está tomando aquela cerveja industrializada. Então, não adianta você falar sobre os benefícios de uma cerveja artesanal, porque ele nem sabe que existe. Então, nessa fase do seu lead, você tem que explicar para ele que existe uma cerveja artesanal e mostrar quais são as diferenças daquilo que ele está consumindo. Neste momento, você está conduzindo o seu lead para a parte central do seu funil. Então, o consumidor que não sabe nem que existe aquilo que você vende, ele precisa primeiro ser informado disso. Então, esse é o lead topo de funil, lá em cima. Quando você consegue conquistá-lo através dessa informação, ele dá um passo adiante em direção ao centro do funil, que é aquele consumidor que sabe que existe, mas ele ainda nunca viu, nunca consumiu. Ele já sabe que existe, mas para ele é algo distante. Ele vai continuar tomando aquela Skol que ele está acostumado. Então, nesse ponto, você vai mostrar para esse consumidor que não só existe a cerveja artesanal, como que existem várias delas. Então, você vai dizer, por exemplo, sobre o mercado nacional, sobre o mercado regional. Você vai mostrar para esse consumidor que está mais perto do que ele imagina. E aí, desse momento, ele começa a pensar na possibilidade de consumir alguma cerveja artesanal. Então ele dá mais um passo para dentro do funil. Nesse ponto ele já sabe que existem alguns tipos de cervejas e já está propenso a experimentar. Nesse ponto você vai falar da sua, especificamente. E nesse ponto você vai mostrar a diferença da sua cerveja artesanal para as outras cervejas artesanais. E aí esse público já está consumindo mais informações técnicas. Ele já pesquisou a respeito disso, ele já leu a respeito disso, porque você o conduziu para esse ponto. Então você é a referência dele. Depois disso você vai mostrar como ele faz para adquirir o seu produto ou serviço. Muitas empresas, muitas marcas pecam nesse momento, porque ele já tomou a decisão de consumir o seu produto ou serviço, mas você esqueceu de dizer como ele vai fazer isso. Então esse é o ponto onde você vai mostrar como consumir o que você vende. Então, se é no mercado online, se você entrega na casa dele, se ele tem que ir a algum lugar, se é um clube de assinaturas. Então precisa ser claro nesse momento, talvez é o momento mais importante. Você trabalhou para chegar nesse ponto e muita gente peca nesse momento. Ou espera que o consumidor, que o lead se vire para comprar o que você vende. E você, na verdade, está fazendo tudo para chegar nesse momento. Então seja claro como consumir o seu produto ou serviço e forneça facilidades para ele. Ele já decidiu abrir a carteira e comprar o seu produto ou serviço.
Depois disso, ele compra efetivamente o seu produto ou serviço. Muitos funis de venda param aqui, na compra efetiva. E, na verdade, existe um outro funil ao contrário, o que pode ser chamado de funil ampulheta, que é superando as expectativas dos seus clientes, agora são clientes, deixaram de ser leads e viraram clientes. Eles compraram a sua marca e os seus produtos e serviços. Quando você se preocupa em superar as expectativas do seu cliente, ou entregar mais do que ele comprou, ou agregar valor sem cobrar nada por isso no que ele comprou, o seu cliente ele se transforma num indicador do seu produto ou serviço. Ele vai ajudar você a vender o que você vendeu para ele. Isso é natural do cérebro humano. Então, quando você faz não só uma venda, mas uma conquista, provavelmente os seus clientes vão ajudar você a vender. E ainda existe uma etapa depois dessa. Quando o seu cliente se sente bem em indicar o que você faz, ele pode passar a querer vender efetivamente. É o que acontece com franquias, é o que acontece com representantes comerciais. Esse é o ápice da satisfação do seu cliente, quando ele gosta tanto que ele quer revender. Então, olha só, quantas fases esse funil possui. E todas elas você tem que fazer o seu consumidor percorrer. Se você o conduzir lá do topo do funil, passar por todas essas etapas, superar as expectativas dele quando ele efetivamente comprar o seu produto, e ele passar a indicar o que você vendeu para ele, a venda deixa de ser um objetivo e se transforma numa consequência natural do que você está fazendo. Legal? Nós vamos fazer mais vídeos sobre o super funil de vendas e como conversar com esses consumidores em cada uma dessas etapas. O que você fala para o seu lead e para o seu cliente em cada uma dessas etapas é totalmente diferente. Não adianta querer falar a mesma coisa para etapas diferentes. Legal? Valeu, pessoal. Obrigado.